pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast nós vamos falar sobre estratégias de marketing, de crescimento para a contabilidade online. Você que está buscando, você que tem uma contabilidade online, está querendo criar uma contabilidade online, nós vamos falar tudo aqui que você precisa saber. O mais importante que você precisa saber sobre contabilidade online. E eu trouxe para falar de contabilidade online ao meu lado aqui a Vanessa, que é a nossa gerente de projetos, e a Vanessa, ela já desenvolveu mais de 300 estratégias para contabilidade online. Ela já viu contabilidade online nascer, crescer, ficar grande, ser vendida, já viu contabilidade online morrer. Então, ninguém melhor que ela, eu acho, que no mercado para falar disso, né, Vanessa? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Vamos falar tudo que a gente tem conhecimento sobre contabilidade online para ajudar o mercado aí. Bora! E eu tô também com o Pedro, que é o nosso coordenador de vendas, o Pedro que escuta as dores dos contadores, já fez mais de 25 mil qualificações com empresas de contabilidade, então ele sabe o que o contador precisa, qual que é a dor dele. Então eu tô sempre para esse bate-papo que eu acho que vai ficar bem legal. Seja bem-vindo, Pedro. Prazer estar aqui de novo. Vamos falar a verdade completa aí do que o pessoal tá precisando aí de alavancar para crescer, gerar mais demanda e explodir a contabilidade online. Legal. Pessoal, e só fazendo aqui um comentário, a gente está com a camisa da Universidade Contador agora. É o nosso jabá, porque em julho a gente vai lançar o que a gente está entendendo que é o maior movimento de educação continuada, de educação corporativa para o mercado contábil, no que tange crescimento. A gente vê muito aí sobre ensinando PIS, COFINS e ICMS, mas não se fala de crescimento. Então a gente vai juntar os maiores players de mercado, a gente vai produzir tudo que a gente conseguir, tudo que a gente souber de conteúdo que ajude, e a gente vai colocar isso dentro de um método de ensino, e mais novidades virão por aí. Mas por enquanto vamos deixar só essa dica. Se quiser saber mais, acompanhar o processo, o lançamento, algumas dicas, alguns spoilers que vão ter sim por aí daqui um pouquinho. Acompanha nossas redes sociais, segue a gente, Facebook, Instagram, YouTube, vai acompanhando todas as nossas novidades. Legal, pessoal, vamos lá. Você que ou você tem uma contabilidade online, ou você quer abrir uma contabilidade online. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, que é matar o sonho para criar a realidade, né? Então, a primeira coisa que eu vou te falar nesse podcast aqui. Contabilidade online não é esse mar de rosas que você viu alguém falando aí que tá? Conseguir 200, 300, 5 mil clientes de contabilidade online não é assim, igual você ouviu falando que é. Ter contabilidade online, ela é mais cara do que a tradicional, ela requer mais tecnologia que a tradicional, ela requer mais marketing que a tradicional. Ela requer mais processo que a tradicional. Então eu vou dar só uma pincelada para a gente iniciar nesse assunto. Para você montar um time para jogar junto com você na contabilidade online, esse time vai custar pelo menos 5 vezes mais do que um time de contabilidade tradicional. Porque vai envolver tecnologia, marketing, desenvolvimento, e isso custa muito no Brasil hoje, porque é escasso. Mas vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí. E o objetivo desse podcast de hoje não é desanimar quem está querendo montar contabilidade online, mas sim tirar essa cortina de fumaça que há no mercado, e que vocês consigam ver de maneira verdadeira o que é o mercado, né? Sim. Vanessa, em primeiro lugar, o que é contabilidade online? Bem, muitas contabilidades, muitos clientes que chegam para a gente aqui no dia a dia, eles não têm esse conhecimento, essa dimensão do que é a contabilidade, quais são os tipos de contabilidade que existem. Porque muita gente vai na onda do mercado, o contabilidade online está em alta, então vou começar a fazer contabilidade online e seja o que Deus quiser. Na verdade, existem diferenciações dos tipos de contabilidade. Existe a contabilidade online, que é focada em custos, em diminuição de custos, na verdade. Tem a contabilidade digital, que é eficiência operacional, desenvolvimento de alguns sistemas para melhorar os processos no dia a dia, etc. Isso não necessariamente diminui o custo ou diminui o valor que o cliente vai investir no final. Tem a contabilidade tradicional, que é a contabilidade que é a mais conhecida e mais praticada, né? Que é aquela antiga contabilidade, mais no papel. Tem a contabilidade consultiva,
Tem a contabilidade híbrida, que mescla um pouco da contabilidade tradicional com tecnologia e sistemas também. Então, tem diversos tipos de contabilidade. E é preciso entender qual que é o seu foco, qual que é o seu projeto, qual que é o valor que você tem de investimento, qual que é o tempo que você tem de investimento também, para definir qual tipo de contabilidade que você vai trabalhar. Se você for trabalhar na contabilidade online, foi o que o Almir disse, você precisa entender que você precisa de sistema, você precisa de estratégia, você precisa de divulgação, você precisa definir uma margem de precificação que não te gere prejuízos, porque o custo da contabilidade online, ela veio justamente para competir por custo, por preço. Então, se você for uma contabilidade online que cobra um honorário de R$500, você já perdeu no mercado da contabilidade online. Então, é preciso entender e processar tudo isso para definir se você realmente é uma contabilidade online ou se você se enquadra em algum outro tipo de contabilidade. Legal. E vamos lá, Pedro. Um cliente te liga, quer montar uma contabilidade online. Me fala aí as coisas mais loucas que você já ouviu desses caras pra gente poder... O que a gente tá querendo fazer com isso? Porque às vezes a dúvida e a loucura do cara que te liga é a mesma de quem tá ouvindo. Sim. Porque o cara não tem esse conhecimento por trás. É o jogo por trás do jogo. Muitas vezes o cara acha que a contabilidade é uma contabilidade online, mas é muito mais uma empresa de tecnologia e marketing do que contabilidade. Perfeito. Então me fala aqui, as coisas que você já ouviu aí quando o cara liga pra pedir orçamento de projeto aí de contabilidade online. Já ouvi muita coisa, viu? Mas o que acontece, Almir e Vanessa? A maioria dessas dúvidas dos empresários são com relação à aquisição de clientes. Eles chegam, eles têm o medo de quebrar o negócio dele, às vezes ele tem até uma contabilidade consultiva mesmo, digital ou tradicional mesmo, e fala, cara, eu tô perdendo muito cliente para contabilidade online e eu quero entrar nesse mercado para não ter essa saída de cliente. E, cara, eu quero trabalhar isso dentro do meu próprio site e eu quero captar, cara, minha meta é captar 100 clientes nesses próximos 6 meses. Cara, pô, bacana, beleza, mas o que você tem para jogar esse jogo? Porque muitas das vezes, a maioria dessas dúvidas dos empresários contábeis é mais medo de se manter no jogo e melhorar o seu processo para crescer no que ele é bom, do que, de fato, querer se transformar em uma contabilidade online. Às vezes, em uma conversa, eu falo assim, cara, olha as perguntas que você está me fazendo. Você mesmo está falando que você só quer jogar isso, você não quer nem jogar esse jogo, você só quer ir para lá porque você está perdendo o cliente. A partir do momento que você consegue controlar a saída do seu cliente e cobrar um ticket mais caro, um processo mais estruturado, você não vai atender aquele cliente que vai te pagar R$99. Então, assim, desprende desse cara, sabe? Eu acho que é um apego que acontece no mercado contábil também. Porque senão o cara fala assim, não, cara, eu tô perdendo R$99. Cara, mas você tá cobrando um ticket aqui do outro lado de meio salário. Então, esses caras ficam muito preocupados em quebrar e acham que uma contabilidade online vai, de fato, mudar o jogo dele, sabe? Perfeito, Pedro. Vanessa, me fala aqui. Quais são os nichos que a contabilidade online atende? Olha, a contabilidade online, só pegando um gancho nisso que o Pedro falou aqui, a contabilidade online, ela não veio para atender todos os tipos de empresa. Ela justamente tem um ticket médio menor, então para compensar esse ticket médio menor, você precisa de um número muito maior de clientes, você precisa compensar no custo de aquisição desses clientes, o valor que você vai investir, o valor que você vai receber, você precisa definir quem é o público que você vai falar, porque o público, por exemplo, que paga meio salário mínimo, um salário mínimo, R$5.000 de honorários, ele não é um público que vai migrar para a contabilidade online. Porque o que ele precisa é muito maior e é muito mais do que a contabilidade online pode oferecer. Então, os nichos que a contabilidade online atende são MEI,
prestadores de serviços, microempresas, pessoas que estão começando a empreender, porque a partir do momento que você muda o anexo do Simples Nacional, que você aumenta o seu faturamento, que você precisa, por exemplo, contratar um número maior de funcionários, isso tudo já ultrapassa o que a contabilidade online consegue oferecer e, a partir do momento que a sua empresa começa a crescer, você precisa ter algo mais consultivo. Alguém que esteja mais no seu dia a dia, que te auxilie, que te dê conteúdo para você melhorar a gestão empresarial, e isso a contabilidade online não consegue oferecer justamente por ter muito mais tecnologia e muito menos pessoas. Então, microempresas são o foco da contabilidade online. Eu vou pegar esse gancho das microempresas aqui e vou colocar uma situação. A geração de hoje é a geração Z, não é? De 18 anos é a geração Z, não é? Acho que é Z. E a Y é do pessoal que está com 25, não é isso? Mais ou menos. Essa geração Y e Z é uma geração que já nasceu digital. Ela é uma geração que teve telefone celular desde novo ou desde muito cedo. Ela já está acostumada ao digital. Se você é uma empresa de contabilidade e quer migrar para o digital, você tem que entender que o público que vai se adaptar a um self-service, a um serviço que ele mesmo faz através de um aplicativo, esse dinamismo é essa geração. Então, para a gente começar, antes de falar de nicho, vou falar um pouco de persona. É um público Y e Z. Não acha que o dono do mercado, da esquina, o dono da padaria, o dono do boteco, o cara da lojinha de roupa, vai se adaptar à contabilidade online, porque ele não vai. Sim. Porque é a mesma coisa. Eu tenho 33 anos. Eu sou de uma geração que a gente tinha televisão em casa desde novo, mas celular a gente foi ter com 15 anos, 16 anos, que quando a Oi veio pro Brasil, que esse negócio que meio que popularizou. Mas, por exemplo, eu não conseguiria contratar uma contabilidade, eu até conseguiria uma contabilidade online, mas o meu pai já não consegue. Sim. Então, se você tem uma contabilidade tradicional e você não é dessa geração Y e Z, provavelmente você não consiga entrar nesse ramo. Porque você não consegue nem se conectar com esse cara, é uma coisa importante falar. Não, com certeza. Se você não tem ninguém na sua equipe que conversa a língua desse cara, você também não vai conseguir. Porque não é um jogo de eu entrei a contabilidade igual a contabilizei, não. O que você está entregando para esse cara por trás é muito maior. O cara, ele faz a venda, que já conecta no sistema, que já manda para a contabilidade, que ele abre o aplicativo, na mesma hora ele pede o iFood, que pede o Uber, que controla todas as finanças numa conta digital. Esse mundo digital, não adianta você querer digitalizar seu cliente, que é o dono da padaria, não. Sim. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar isso. Será que eu sou essa geração? Ou será que eu consigo me adaptar o suficiente a essa geração? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela não pede um iFood. A sua mãe pede iFood? Não. Sua mãe pede um iFood sozinha? Sua mãe pede um iFood? Não pede. Não pede. O pai da gente não pede. A gente tá falando aqui de pessoas que são comerciantes, é dono da padaria, que é o dono da loja de roupa, que é o dono da papelaria da esquina. Então, esse público, se migrar pro digital, vai te dar problema. Sim. E nem só esse público, mas de outras gerações, mas um público, por exemplo, uma empresa começou com 2 pessoas. Aí a empresa cresceu, contratou mais funcionários, aumentou o operacional da empresa, aumentou os processos, aumentou o número de clientes. Essa pessoa, ela já deixa de ter o tempo o tempo mesmo hábil de cuidar, de fazer esse processo do online, de subir a nota e fazer isso manualmente ou fazer ele mesmo. Ele precisa de alguém que faça. Sim. Então, ele também sai do público desse contabilidade online. Perfeito. Eu peguei esse livro aqui, esse livro é do Pedro, é O Poder do Equity, do John Kepler. E esse livro é legal pelo seguinte, eu acabei de comprar esse livro pro Pedro de presente, mas eu tava folheando aqui, eu achei legal trazer ele para essa discussão pelo seguinte, uma contabilidade online, ela é muito mais uma startup do que uma contabilidade, ela é muito mais uma empresa de tecnologia. Sim. Então, você que está montando contabilidade online, se você não souber alguns termos que inclusive tem no livro que eu achei interessante, por isso que eu pensei em trazer. Se você não souber o que é CAC, o que é ROI, o que é ROAS,
você não pode nem pensar em entrar nesse jogo de digital. Você não pode nem pensar. Então, Vanessa, vamos lá. O que é CAC? O CAC é o seu custo de aquisição de cliente. É o quanto você paga por cada cliente que entra na sua base. Legal. Pedro, a gente é dessa geração que entende digital. Sim. Mas às vezes você conversa com o contador chega pra você e pergunta assim, quantos clientes que eu vou conseguir? Não é geralmente essa pergunta? Ó, amigo, é só a pergunta que eu recebo. Só tem essa, né? Entendeu? É errado você chegar um contador e chegar e falar assim, ô Pedro, eu tenho uma contabilidade online, cara, eu tenho esse volume de clientes, faço isso e eu quero chegar na meta de triplicar isso. Aí eu falo, pô, cara, beleza. Qual que é a sua taxa de conversão? Quantos leads você precisa gerar para fazer uma venda? Porque o cara acha que o cara entra lá no site, amanhã virou venda, já está no bolso dele. Então, Vanessa, isso eu até acredito que é uma pergunta boa para falar com você também. Quando o cara chega aqui na operação, iniciou, fez a parceria com a gente e ele é uma contabilidade online, quanto você acredita que ele pode esperar no primeiro momento com uma estratégia de anúncio, que é a estratégia mais efetiva para uma contabilidade online? Bem, antes de começar a estratégia de anúncio, é importante criar uma estratégia de reconhecimento e de autoridade. Perfeito. Porque não é só vendo um anúncio, a pessoa fala, vi um anúncio que está bonitinho, tem um botão de chamada azul, vou clicar e vou contratar. Você precisa passar credibilidade, você precisa passar que você tem expertise para atender essa empresa, que você entende as necessidades e as dores dessa empresa, que você tem soluções para apresentar para essa empresa, que você pode realmente facilitar o dia a dia da gestão. Então, o primeiro passo é realmente criar uma estratégia de ganho de autoridade. A partir do momento que você tem autoridade, você pode começar a fazer investimento em anúncios para fazer a captação desse público que já vai reconhecer a sua autoridade. Só que aí a gente entra num outro jogo, que é uma coisa que o Almir falou, que a gente está entrando num jogo que não é para qualquer empresa. Se você analisar, a gente tem hoje a maior contabilidade online, né, do Brasil, que é a Contabilizei, que o investimento de anúncio da Contabilizei é muito maior que o faturamento de diversas empresas. E só juntas. E só o que eles investem em anúncio, em divulgação. Então, quando você chega, primeiro, para você montar a sua empresa, você precisa pensar nos sistemas que você vai implantar, nos serviços que você vai oferecer para o seu cliente. Então, se você vai oferecer emissão de nota fiscal, certificado digital, se você vai oferecer um sistema onde ele consiga subir nota, ver balanço, se você vai ter aplicativo, enfim. Você precisa definir quais os serviços e as soluções que você vai oferecer e, com base nisso, calcular qual que vai ser o valor que o cliente vai investir para ter você. A partir disso, você vai começar a investir para atrair esse cliente para você. Uhum. Se você quiser concorrer com a Contabilizei, você vai ter que fazer um investimento de milhões por mês. Você não vai conseguir. Não vem com essa de ficar falando mal da Contabilizei. Não, para falar mal, você tem que ser no mínimo igual. Justamente. E você não é. Vou falar a verdade. É a mesma coisa que eu querer falar mal da HubSpot ou da Salesforce. Não tem como. Não adianta. Não tem como. Chega os caras são muito maior que a gente. Então, você vai fazer... se você quiser concorrer com a Contabilizei, você já vai ter que fazer um investimento de milhões no mês. E aí, tem muitos clientes que chegam para a gente e já definem, olha, eu fiz um investimento muito alto em sistema, eu fiz um investimento muito alto em equipe, em estrutura, e eu só tenho R$500 para fazer de anúncio para divulgar a minha contabilidade online. Você não está no jogo. De verdade, você não está no jogo. Você não tem um valor de investimento para competir no mercado. Você não tem caixa. Você não tem um valor de investimento para você criar canais estruturados para aquisição de clientes. Você não tem uma estrutura para receber potenciais clientes. E uma coisa que muitas empresas não têm também é uma equipe comercial.
Então, quer fazer um investimento em anúncio, pode até fazer um investimento inicial de, não sei, R$2.000, R$3.000, só que não tem uma pessoa específica para atender esses leads. Então, o lead chega, atende depois de um dia, depois de 2 dias, acaba perdendo esse Põe lead. mensagem automática no WhatsApp, aqui que você me falou. Coloca mensagem automática. E a contabilidade online, por ela ser uma contabilidade mais por curso, né, pela diminuição de custos, uma estratégia é a venda direta. E muitas empresas não querem. É a maior estratégia. É a maior estratégia. A pessoa já entrar no seu site, clicar, comprar, colocar o cartão de crédito, contratou. Anual. E as empresas não têm nem o investimento para criar um site que seja um e-commerce. Exatamente. Então não querem nem criar isso e querem competir no mercado online. E quer achar que é digital. E outra coisa, não adianta você entrar no jogo de contabilidade online e jogar migalha em marketing. Não dá. Botar R$100, não ter processo de vendas. Você vai perder tempo, entendeu? Então, assim, não tem milagre. Se você entra pra esse jogo, você tem que falar assim, cara, beleza, o que eu posso esperar em um ano? Como que eu vou montar minha operação? Como que eu vou estruturar a tecnologia? Como eu vou fazer marketing? Como que eu vou ter processo comercial? Isso tudo tem que falar a mesma língua. Porque senão você não vai conseguir desenvolver e, cara, você vai... Muito bom, você falou o negócio certo. Não adianta jogar migalha em marketing. A gente fala que você tem que procurar uma agência de marketing, não de mágica, né? Porque não existe fazer mágica com isso não. Então, olha só, estrutura interna. Você tem um sistema, um domínio sistema, um sistema desses que são muito bons aí, que você deve ter o seu. Você tem seu sistema integrado, cliente contador. Você tem um sistema bancário que faz toda essa otimização. Você tem sistema de relatório. A parte por trás de como executar um serviço de contabilidade online, nós não vamos entrar aqui. Sim. A gente entra no seguinte: como que você abre a porta para o mercado? Como que você coloca a cara no mercado? Então, você quer entrar para esse jogo? Vamos falar aqui o mínimo de investimento. Eu vou falar do contador agora, tá? O contador agora, a gente hoje, tá? A gente faz 3 artigos por dia de marketing de conteúdo. 3 artigos por dia. Então a gente faz 3 artigos por dia, isso dá no mês o quê? Dá 3 vezes 30? 3 vezes 22. 3 vezes 22, né? 60 artigos no mês, mais ou menos. Então o contador agora tem 60 artigos no mês. A gente tem um tráfego orgânico que ele não é tão alto, porque nós somos muito nichados, só que a gente recebe aí 5 leads por dia orgânicas. Além disso, se juntar os investimentos todos em anúncios, dá uns 10 mil por mês, né? Mais ou menos. Uma média de 10 mil por mês. Então, o contador agora, investe 10 mil por mês pra gente conseguir captar quantas leads? 300 leads? 300 leads mês. A gente capta 300 pedidos de orçamentos por mês. Cada contrato nosso gira em torno, tirando o site, tirando outros serviços que são esses, nesses nossos projetos. Cada contrato nosso, você põe aí que é um valor de 40 mil, 45 mil por aí, sim, dependendo do projeto, a gente fecha 6, 7 contratos no mês. Perfeito. Então, o que o contador agora faz? A gente põe 10 mil de anúncios todo mês. E a gente vende o ticket alto. Agora, você, contabilidade online, você vende um ticket pequenininho. Sim. Então, seu ticket é de R$100, o seu contrato ano é de R$1.200. Então, é um negócio de margem. Você precisa de ter muito cliente para você ver algum lucro, algum retorno. Uhum. Então, Vanessa, quanto que é um valor eficiente para o cara iniciar uma estratégia de anúncio na contabilidade online? Olha, essa questão de anúncios, quanto mais tempo, quanto mais o anúncio estiver veiculando, quanto mais retorno esse anúncio for tendo, melhor a experiência do anúncio e mais a plataforma, Google, Facebook, LinkedIn, enfim, vai entregar esse seu anúncio. Então, inicial, para contabilidade online, se você quiser fazer um investimento de menos de 2 mil mensal, não vale a pena. Não vale, Não né? vale a pena. Porque você vai captar poucas leads. Por exemplo, a gente faz uma captação de uma média de 300 leads para fechar uma média de 6 a 7 contratos mensais. Sim. Então, a gente já tem isso, isso já é previsível. Vamos desenhar um funil aqui. Isso já é previsível, a gente tem que captar uma média de 300 leads
nesse caso, a gente está falando de captação de 300 leads nos anúncios, no pago, fora os leads que a gente capta por anúncio, por orgânico, prospecção. Então vamos lá. Então nós temos 300 leads de anúncio. Nós temos quantas leads de prospecção? Pode colocar mais umas 250 leads de prospecção. Não, mas que respondem. Que respondem 50 no mês. Então vamos colocar 50 leads de prospecção ativa. Tem um vídeo no YouTube falando só o Pedro ensinando a fazer prospecção ativa, que é fantástico. Inclusive, para qual que é o nicho? Médico, né? Para clínicas online médicas. Que quer captar áreas médicas. Então depois procura lá no YouTube, que tá muito legal o vídeo dele. E orgânico, mais umas 50 mês? 50 mês. Umas 50 mês, mais ou menos, também. Então, nós temos 400 leads mês. 400 leads. Dessas 400 leads, quantas se tornam oportunidades efetivas? Oportunidades, agendando reunião, 150. Então, o que é oportunidade? A lead chegou, a gente passou uma média de preço, uma média de valor, o cara quis ir para uma reunião, 150. 150. Dessas 150, quantas que são propostas? Cara, nem 50, Almir. Por quê? O que acontece nesse processo? Muitas das empresas, quando a gente está fazendo essa reunião de diagnóstico, ele fala isso que a Vanessa acabou de explicar. Pedro, eu tô lançando minha contabilidade online, cara, eu tenho R$200 para investir em anúncio. Então não faz nem sentido para ele contratar a gente nesse momento, porque ele não tem disponibilidade nem para gerar a demanda que dirá fazer todo o processo de marketing. Então, geralmente 50 propostas com potencial de fechamento aí. E a gente fecha 7. 7. Então, olha só, a gente gera 400% dá quantos por cento? Quem é bom de matemática aí? O contador. Então vamos lá, a gente gera 400 leads para gerar 7 contratos assinados. 400 leads. E essas 400 leads, elas custam R$10 mil mês. Uhum. Né? Então, eu gasto 10 mil para captar 7 clientes. Eu sei que se eu quiser captar 70 clientes, eu vou ter que investir R$100 mil. Perfeito. Sim. Certo? Certo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tendo uma receita previsível. Porque muitas vezes o contador chega e fala assim com o Pedro: Pedro, eu quero dobrar o meu número de clientes online. Já que eu entrei para online agora, eu quero pegar 300 clientes. O Pedro pergunta para ele isso: tá, mas orgânico, seu site te dá quantos orçamentos por mês? Nenhum. Nem site eu tenho, Pedro. Não tenho, ou não tem nenhum. Uhum. Tá, mas vamos supor, tá, eu tenho um site, mas não gera nada. Tá, você não gera nada. O seu time comercial trabalha com quantas leads de prospecção? Não tem time comercial. Não tenho time comercial. Então, como, meu filho, que eu vou te dar 300 clientes? Eu sou Deus mágico? A gente faz o quê? Porque não existe mágica nisso. Sim. Existe processo. O que é processo? Eu sei que eu gasto R$10 mil por mês, eu gero 400 leads. Dessas 400 leads, eu faço 7 vendas. Se eu quiser colocar 700 vendas aqui, eu sei que eu tenho que colocar 1 milhão de anúncio. Uhum. E isso aqui, se eu fizer tudo isso, dá uma diferença menor ou maior, mas eu sigo uma linha de raciocínio, que é o que o contador não tem. Então, eu olho métrica, né? Eu olho o número, e quando a gente entra aqui, o projeto entra aqui para dentro do contador agora, a gente apresenta a realidade do mercado, que a gente não é o dono do Google, não é o dono do Facebook. E a barreira de entrada da internet, como ela é muito baixa, né? Qualquer um pode abrir uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, acha que marketing é barato, que marketing é de graça e que marketing vai fazer se vai conseguir resultado, mas não vai. Se você não tiver métrica, se você não tiver desenhado seus processos, estruturado seus processos de crescimento, provavelmente seu negócio vai dar errado, infelizmente. Então, eu quis fazer esse desenho aqui do funil, vou até mostrar aqui para vocês aqui o funil. Que eu desenhei aqui, mas vamos lá. Vanessa, você falou então que por menos de 2 mil o cara não entra nesse jogo, certo? Não faz sentido ele entrar. Inicial, para começar. E 2 mil de investimento em anúncio, 2 mil na plataforma de anúncio. Fora agência. Fora agência, fora... Aí vem outro ponto, que esse investimento também ideal não é um investimento só de anúncio. Você precisa ter um investimento em um brand da sua marca, em uma logo, em um site estruturado, com otimização SEO para o ranqueamento orgânico. Você precisa ter um e-commerce estruturado dentro do seu site para venda direta. Você precisa ter uma boa hospedagem segura. Uma hospedagem segura, que não seja compartilhada e não corra risco do seu site cair.
você precisa de conteúdo para fazer com que o seu usuário entre no site, veja, tem alguma dúvida, tire aquela dúvida. Né? Você precisa ter toda essa estruturação dos seus canais para gerar retorno. Então, esse investimento não é só em anúncio. É 2 mil em anúncio, mas estruturação de outros canais que são igualmente relevantes para esse crescimento. Pensa o seguinte, você precisa criar uma máquina inteira de crescimento. E que nessa máquina você tem lá dentro o blog para você conseguir ranqueamento orgânico. A Contabilizei tem mais de 1 milhão de acessos orgânicos. 1 milhão e 800 mil. 1 milhão e 800 mil orgânicos. Todo mês, 1 milhão e 800 mil pessoas buscam os artigos deles orgânicos. E isso deve dar o que para eles pedir de orçamento? Pelo menos uns 100 mil por mês, né? No mínimo, né? No mínimo. Então, assim, a gente tá falando de uma empresa que tem 20 mil clientes, não é à toa, tá? É uma empresa que coloca, se a gente coloca 3 conteúdos por dia, ela deve colocar 30 por dia. Sim. E o que a gente tem de equipe de marketing, que ela deve ter 4 vezes maior. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de grandeza de que a gente tá falando, do que é uma contabilidade online. Porque é muito importante reduzir custo, reduzir CAC, cuja aquisição de clientes. Então, depois que você montou essa máquina toda, a gasolina para essa máquina funcionar são uns 2 mil. Então, você precisa montar a máquina e ainda alimentar com 2 mil. E não é 2 mil num mês só, não. Programa pelo menos 6 meses, né? Programa pelo menos 6 meses de investimento para você conseguir ver o que funcionou, qual canal que funcionou, qual canal que não funcionou, se a sua proposta de valor é boa, enfim, tem uma infinidade de coisas que você tem que avaliar. A gente vai falar mais aqui para baixo, mas... Sobre isso, né, de desenhar um tempo para esse investimento em anúncio, a gente já falou isso aqui num podcast passado, que a gente precisa... justamente analisar, metrificar no outro mês, melhorar o desempenho de novo, porque aqui no Contador Agora, quando a gente começou esse investimento em anúncio, no primeiro mês a gente fez anúncio, gerou algumas leads, mas a gente não teve nenhuma venda, 0 vendas. No outro mês a gente fez um novo investimento de anúncio, gerou lead, gerou oportunidade, e o fechamento foi no 3º mês. A partir do 3º mês, a gente começou a ter vendas e daí para cá a gente conseguiu escalar essa geração e a quantidade de vendas. Então, já vi com o pensamento, vou colocar R$2.000 no meu primeiro mês, eu já vou conquistar 300 clientes? Não. É um processo justamente que você precisa construir. Você não tem mágica. Não tem como. Seria até uma estratégia muito boa a gente falar aqui que no primeiro mês, com investimento de 2 mil, você já vai gerar 10 clientes para sua empresa. Seria uma estratégia sensacional para a gente captar cliente, mas não é a realidade. A gente não consegue entregar isso. Vanessa, você tá falando que é certo. Aqui a gente faz um podcast desse, a maneira mais fácil de eu conseguir 100 clientes do dia pra noite é falar assim com você, cara, é o seguinte, aqui no Contador Agora, se você entrar aqui no outro dia vai ter 100 clientes na sua mão, porque aqui a gente faz assim, a gente faz assado. Mentira, porque se fosse fácil assim, todo mundo era Contabilizei, todo mundo era HubSpot, todo mundo era Coca-Cola. Exatamente. Então, além de você ter toda essa expertise de marketing, de tecnologia, toda essa vivência, você ainda tem que dar sorte, você ainda tem que ter equipe boa, porque ter negócio não é fácil. E não tem, e outro ponto que eu falo também, ô Vanessa, que o contador chega e fala assim, ô Pedro, eu quero captar lá os 300 clientes em um mês. Aí eu falo assim, cara, o que você pode esperar aqui do nosso time, tá? Seguinte, primeiro, você não tem site, você não tem marca, você não tem autoridade, você não tem visitante no seu site. Então o mínimo que você precisa ter no primeiro momento é autoridade. Sim. Porque não adianta você ter um site também, Vanessa, com 100 visitantes, sendo que você não recebe um pedido de orçamento. Às vezes o volume que você está recebendo de visitante é muito baixo. Então eu falo assim, cara, começa a investir em anúncio. A Vanessa vai falar quando, sei lá, deu 3, 4 meses, a gente vai analisar. Então a gente vai sentar em cima de número e vai falar, cara, você gerou tantos visitantes, isso aqui a gente viu que você gerou de lead. Desses leads, e aí? O que você conseguiu avançar? Fechou alguma coisa ou não fechou? Para que aí a gente dê uma consideração precisa e não fique só no achismo. Exatamente. Bem, continuando nosso bate-papo aqui, Almir, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre algumas estratégias de diferenciação nesse mercado online. Como se destacar, como mostrar realmente uma proposta de valor diferenciada. Eu queria até complementar. Como você faria iniciando uma contabilidade online? Legal, Pedro. Boa pergunta. Então eu vou responder isso como eu faria se eu fosse montar hoje uma contabilidade online.
Eu acredito na filosofia do nicho de mercado, para começar. Tanto é que o Contador Agora é uma empresa que é especializada no nicho contábil, porque eu acredito numa metodologia até do Receita Previsível, que é escolha um nicho e fica rico nele. Eu gosto de trabalhar no nicho. É muito difícil você ser segundo colocado num nicho que só tem você. Então, quanto mais se aprofundar no nicho, no subnicho, mais você consegue autoridade ali. Uhum. Então, tem duas maneiras da gente definir diferenciação. Ou é por nicho, ou pegando uma fatia de mercado, ou por serviço. Por exemplo, uma empresa que faz apenas marketing de conteúdo, não faz mais nada. Ou uma empresa que faz apenas anúncio. Ela não se diferencia por nicho, e sim por serviço. Uma contabilidade, por exemplo, pode se diferenciar com o nicho, por exemplo, de empresas de TI ou startups, ou se diferenciar, por exemplo, apenas comprando e vendendo empresas. Então, existem duas maneiras. Eu escolheria, se fosse eu, um nicho. Escolheria a primeira coisa que eu ia definir na minha empresa. Qual que era o nicho que eu ia atingir. Uhum. Segundo lugar, qual que é a proposta de valor que eu consigo gerar de fato para esse nicho. Então eu pegaria, por exemplo, um nicho que eu tô, que é o nicho de startups. Então eu abriria uma empresa, uma contabilidade que fosse online para startups. E qual seria o meu diferencial para essas empresas? Além de todo o serviço comum que toda contabilidade ela é obrigada, e que o contador muitas vezes vende isso como um diferencial, mas é obrigação entregar relatório, balanceio, não sei o quê. Sim. Eu ia preparar, por exemplo, relatórios contábeis para que a startup conseguisse apresentar para investidor, conseguisse apresentar para... Eu ia pegar todo o relatório contábil que é maçante, que não faz muitas vezes muito sentido para o empresário, eu ia transformar ele para o investidor, porque o meu público é um público que apresenta isso para o investidor. Perfeito. Então eu teria uma contabilidade online que fosse focada em startups e que meu diferencial ia ser preparar essa empresa para o investidor que consiga comprar, incorporar, enfim, fazer qualquer ação ali, o usuário dessa informação contábil. Legal. Como que eu faria? Então, definir nicho, definir segmento. Eu ia definir quem são meus concorrentes diretos. Então, eu ia jogar no Google, eu ia pesquisar todas as empresas que realmente são fortes no mercado de startups. Eu ia jogar. Eu ia pegar todos os artigos, isso é independente se é concorrente meu ou não, eu pegaria todos os artigos que ranqueiam para palavras-chave que donos de startups, que startupeiros buscam. Por exemplo, o que é equity, como abrir uma startup, como vender uma startup, como preparar a documentação para uma primeira rodada de investimentos, enfim. Eu ia fazer uma pesquisa de palavra-chave profunda, ia ver todo mundo todas as palavras-chave que ranqueiam por que eu preciso. E dentro disso, eu ia criar um único artigo, que fosse o mais completo que tivesse na internet. Um único artigo. Eu ia colocar esse único artigo no meu blog, ia fazer um trabalho de outbound, e buscar todos esses outros blogs que escrevem sobre isso e tentar link pro meu. O primeiro passo meu seria esse. Meu primeiro mês de trabalho ia ser esse. Legal. Porque eu preciso ranquear para contabilidade para startup. E tudo que for relacionado a startup eu estaria ranqueado. Sim. Segundo lugar, eu iria no YouTube, iria buscar os principais vídeos, os mais assistidos por volume, que fossem assistidos que tivessem o viés ali de startup, independente se é de contabilidade, do que fosse. Eu ia pegar o meu celular e eu ia gravar um vídeo. Oi, tudo bom? Meu nome é Almir, eu sou contador e meu foco é em startups. Eu tenho uma contabilidade focada em startups. Você vai assistir um vídeo aqui, por exemplo, do Primo Rico, sobre como comprar e vender empresa. O vídeo está vindo logo a seguir, mas depois vai no meu vídeo. Eu também tenho um vídeo sobre isso. Ou entra no meu blog, ou me chama no WhatsApp se você tiver alguma dúvida. E eu ia buscar vídeos específicos e fazer anúncios específicos dentro desse vídeo de startups. Então eu ia pegar toda aquela audiência que está buscando, por exemplo, o Primo Rico, que fala sobre startup, ou João Klepper, que fala sobre startup, ou não sei, uma outra, ou a Endeavor, que fala muito de startup. Eu ia pegar todo mundo no YouTube e ia fazer um anúncio totalmente centrado nesses vídeos. E eu ia jogar toda a audiência para mim. Então eu faria um artigo para o blog, faria essa divulgação em vídeo no YouTube. E o terceiro passo que eu faria era o outbound. Por quê? Eu ia colocar minha verba
minha verba ia ser, em primeiro lugar, no YouTube, de anúncio, e depois eu faria outbound, eu buscaria todas as startups, aceleradoras de startups, todo esse universo de startups, e iria fazer uma prospecção outbound para apresentar minha proposta, ia fazer 200 prospecções por dia, 300 prospecções por dia, até virar a primeira conta. Um detalhe, eu seria uma contabilidade online, só que eu teria todo o meu departamento comercial não trabalhando, não sendo uma compra direta como e-commerce. Ela seria online, mas eu iria treinar o meu vendedor ou meus vendedores para, após o cliente passar o cartão, assinar a contabilidade online, eu fazer um upsell para vender essa consultoria. Porque a contabilidade online seria meu carro de entrada. Eu venderia a contabilidade online por R$ 169,90, R$ 159,90, não importa. Mas a minha consultoria para startups que já estivessem mais bem preparadas, eu venderia por 10 mil e dividiria esses 10 mil, por exemplo, em 12 parcelas de R$ 800. Perfeito. Aí, eu iria montar uma escada de produto, onde o meu produto front-end, onde o meu produto de entrada seria a contabilidade online. Só que o meu objetivo é vender esse produto de 10 mil. E depois eu ia criar outros produtos maiores para esse pessoal. Então, se eu tivesse, por exemplo, num nível mais avançado, se eu fosse um empresário de nível mais avançado, talvez eu montaria uma aceleradora e incubadora de startups. Eu ia trazer todas aquelas startups para o meu hub de negócios, onde eu iria cuidar de toda a parte contábil, jurídica, tudo dessas startups, sem cobrar honorários por isso, mas cobrando uma parte da empresa. Então, talvez eu pensaria em criar essa comunidade como aceleradora de startup e como incubadora de startup. E dentro dessa comunidade eu iria atrair com conteúdo, com meu direcionamento, startups, e ali eu iria conseguir não só monetizar, não só conseguir cliente, mas eu conseguiria me fortalecer nesse ambiente. Porque uma empresa de nicho, ela tem que criar um ecossistema em volta dela para fortalecer aquele nicho. Então, é isso que eu faria se eu fosse montar hoje uma empresa de contabilidade. Eu acho que com isso a gente pode encerrar, né, esse podcast de hoje. Eu só queria destacar só um último ponto aqui, é que isso que você falou aqui, ele é super importante de desenhar qual a estratégia, quais os canais, qual é o ecossistema que vai estar em volta do que você vai fazer, porque seguir exatamente o que outras empresas já estão fazendo não é um bom caminho. Porque a empresa já fez, deu certo para ela, mas não é uma receita de bolo. Não significa que se você pegar, dê Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que essa empresa fez, isso vai servir e vai fazer com que sua empresa estoure também. É justamente essa inovação, essa diferenciação, essa criação de uma proposta de valor, de uma segmentação, de serviços diferentes. É justamente isso que traz diferenciação para as empresas e que faz com que elas cresçam no mercado e realmente se expandam. É isso aí. Perfeito. Queria agradecer ao Pedro. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Almir. Obrigado, Vanessa. Próximos vídeos aí, vamos. Obrigada a todo mundo aí. Pessoal, então espero que vocês tenham aí pegado um pouco de processo, um pouco de conhecimento sobre esse mercado. Queria agradecer, muito obrigado e até o próximo podcast. Valeu. Até o próximo, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.